Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Mateus 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 21, 28. Quem achou, diga amém. Mateus 21, 28. Glória a Deus. Amém? Diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Quantos? 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe as mesmas palavras ou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhes: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. E você diz amém. E pode se sentar aplaudindo, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, hoje culto de libertação e cura. E, enfim, nós vemos aqui um texto, né? Eu falo diante de Deus, essa é a primeira vez que eu prego em cima desse texto. Já li muitas vezes, mas é a primeira vez que eu prego em cima desse texto. E a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que em pequenas palavras Deus nos revela grandes coisas. Simples, porque Deus não é complicado, é o homem que complica. Tem gente, não é tão difícil, é complicado. Não é complicado, é o homem que complica. Porque primeiro ele lê a Bíblia como se estivesse lendo um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E todas as vezes que nós formos ler a Bíblia, nós temos que pedir a Deus para falar conosco. Pedir a Deus para nos direcionar através da palavra dele. Nos dê entendimento. E dentro desse texto muito simples, mas com grande profundidade, aquilo que Jesus queria transmitir ao povo, aos discípulos, aqueles que estavam à sua volta. A Bíblia diz que os fariseus, os escribas chegaram para Jesus e fizeram uma pergunta para Jesus, meio capciosa, meio maldosa. E Jesus, conhecendo o coração deles, Jesus lhe dera uma resposta, mas fazendo uma pergunta. A Bíblia diz que eles ficaram sem saber o que responder para Jesus, porque eles fizeram uma pergunta acerca de João Batista. Aí Jesus pergunta para eles, eles ficam sem resposta. Aí Jesus, porque eles perguntaram assim: com que autoridade o Senhor faz essas coisas? Aí Jesus faz a pergunta para eles. Eles não sabem como responder, senão não tem como te responder. Eu também não tenho que responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas. Isso está no verso
de número 27, assim: e respondeu a Jesus, disseram: não sabemos. Ele lhes disse: nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas, eu faço isso. E Jesus prossegue. Então, o texto lemos. Jesus disse: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? 2 filhos. Aí a Bíblia diz que o Senhor o chama o primeiro e consequentemente chama o segundo, aprendendo aqui que Deus, ele chama todos. É por isso que a Bíblia diz que, né, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então Deus chama a todos. Poucos são os escolhidos, porque são poucos que querem fazer a vontade de Deus. Porque evangelho não é para frouxo. Evangelho é para quem tem coragem de renunciar o mundo para fazer a vontade de Deus. E são poucos que querem fazer isso. Ah, mas eu creio. Não, se não creio e não obedece, não adianta. Se não creio e não obedece, a obediência e a fé andam assim, ó, juntas. Elas não podem andar separadas. Abraão foi conhecido como pai na fé, porque um dia Deus chama Abraão e diz: Abraão, porque Deus viu que Abraão, depois que Abraão recebeu Isaac, preste atenção, antes de Isaac, Abraão, ou toda hora, ele levantava um altar e adorava a Deus, ele levantava, oferecia sacrifício a Deus. Aí um dia que Deus cumpriu a promessa que Isaac nasceu, Abraão parou de levantar o altar de adoração ao Senhor. Abraão parou de sacrificar como ele sacrificava antes. Infelizmente, meu irmão, tem muitas pessoas que são assim. Enquanto ela não recebeu, ela paga preço, ela sobe monte, ela desce monte, ela, nem como diz por aí, soa a camisa. Depois que recebe a promessa, afrouxa. Aí Deus chama Abraão, viu que Abraão estava deixando. Abraão, eis-me aqui, Senhor. Abraão, eu vou te fazer um pedido. Eu quero que você me sacrifique. Abraão, é fácil. E eu quero que você me dê o seu melhor, Abraão. Imagino eu, na minha cabeça de pregador, Abraão, Deus está pedindo o melhor, então vou lá no meio dos meus rebanhos, vou pegar aquele melhor cordeiro, ou vou pegar aquele melhor animal, né, aquele mais gordo, aquele mais viçoso, aquele mais robusto, e vou oferecer, porque é o melhor, vou pegar para o melhor. E Deus, conhecendo o pensamento do homem, imagino eu, Deus falou: Abraão, não é nada disso que você está pensando. Eu não quero o seu melhor gado, eu não quero a sua melhor ovelha, eu não quero a sua melhor planta, não. Eu quero o seu melhor. Eu quero o seu filho. Eu quero o seu filho. Imagino eu, porque é um filho, vou pegar Ismael e vou dar para ele, vou chamar Agar, vou atrás de Agar, vou trazer, não, Deus não. Eu quero o seu único filho. Mas Ismael não era filho, mas não era filho da promessa. Ismael era filho de um jeitinho que Sara quis dar para Deus, porque tem gente que quer dar uma ajudinha para Deus. Já que Deus está demorando a cumprir a promessa, eu estou velho, então Abraão, deita com a minha escrava aí, e ela vai te gerar um filho, e eu vou receber como se fosse nosso filho, pronto, está resolvido. Aí vai gerar uma grande multidão, como Deus falou. Mas Deus falou que ia gerar através deles, não era através de alguém. Aí nasceu Ismael, nasceu Isaac. Começou a dar uma briga entre Isaac e Ismael. É por isso que hoje há essa guerra.
entre Israel e a Palestina, por causa dessa ajudinha que Sara quis dar para Deus, ao deixar a sua escrava se deitar com Abraão para lhe dar o filho. Então Deus falou: não quero, eu quero seu único filho, eu quero Isaac. Abraão, imaginou, engoliu seco, mas disse: eu vou dar sim Isaac. A Bíblia diz que ele levanta de madrugada, e como a mulher é mais sensível, Abraão levanta e não fala nada para ela. Porque se lá atrás ela quis dar uma ajudinha para Deus, ela poderia querer interromper o propósito de Deus. Se Abraão chega para ela e diz: olha, Deus me pediu Isaac para sacrificar o Isaac, vou matar o Isaac lá no monte lá. Ela: não, nós demoramos tanto, com 90 anos eu tive o Isaac, agora vai matar ele? Não. Abraão não falou nada, levantou de madrugada, chamou seus 2 moços, foi para o monte. Quando chegou no monte, ele falou com os moços: espere aqui, isso é fé, espere aqui, porque eu e o menino vamos subir, vamos adorar, plural, e voltaremos. Não é eu vou voltar, ele disse: voltaremos, porque na mente de Abraão era isso. Olha a fé: eu vou subir, vou obedecer a Deus, vou sacrificar Isaac, e se com 100 anos, a minha mulher com 90, eu com 100, Deus fez ela gerar um filho, esse Deus ele pode ressuscitar Isaac, mas nós vamos descer, vamos adorar e vamos descer juntos, porque Deus não existe impossível para o meu Deus. Porque Deus já tinha falado: eu vou fazer você uma grande nação. Pronto, e acabou. Aí a Bíblia diz então que Abraão obedeceu. Por isso ele é conhecido como pai na fé. Então obediência e fé caminham juntos. Aí a Bíblia diz que o pai se dirigiu aos 2 filhos. Então o que eu aprendo aqui, eu vou já de antemão deixar aqui o tema da mensagem. Repita comigo: a obediência, de obediência, a marca de um filho. A obediência é a marca de um filho. Já viu quando o filho apronta demais, não obedece o pai, não obedece a mãe, e às vezes apronta lá fora? O que alguém vai dizer? Esse menino tem pai não? Esse menino tem mãe não? O que está dizendo? Que o menino está aprontando, fazendo coisa errada, e alguém vai dizer: esse menino tem filho não? Olha, esse menino não tem pai, tem mãe não? Por quê? Porque a obediência é a marca de um filho. É a marca. E a Bíblia diz que o homem se dirigiu aos seus 2 filhos, o homem que está representando o próprio Deus, a figura do próprio Deus. E Deus se dirige àquele que aceita a verdadeira, o que eu disse? A verdadeira fé. Deus se dirige àquele que aceita a verdadeira fé como filho. Como filho. Porque a minha obediência revela que eu sou filho de Deus. A nossa obediência, a palavra de Deus revela que nós somos filhos de Deus. Como eu já disse, né, a pessoa, né, o exemplo que eu dei, a pessoa vive aprontando, e alguém vai dizer assim: não tem pai, não tem mãe não. Ou seja, não tem pai não. Por quê? Porque está sempre aprontando. Cara, diz que Deus se dirige. E Deus quer se dirigir a todos, mas é aquilo que eu disse: todos são chamados, mas poucos querem obedecer. Então Deus se dirige a filho,
aquele que aceita a verdadeira fé. Porque, como eu disse, fé e obediência caminham juntos. Não tem como eu falar, eu sou filho de Deus, mas eu só ando desobedecendo a Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer: vocês me chamam de pai, mas cadê o respeito para comigo? Cadê a obediência? Cadê a reverência? Então Deus, Ele se dirige àquele que aceita a fé verdadeira como filho. Então Deus me vê, Deus te vê. Se nós aceitamos essa fé, Deus se dirige a nós como um pai. Agora, será que a nossa conduta leva Ele a nos ver como filhos? Tanto que o próprio Senhor Jesus, Ele diz: quando orardes, dizei: Pai, Pai nosso. Porque Deus quer receber todos como filhos. Deus quer ser o Pai de todos, mas nem todos querem ser filhos de Deus. Por quê? Porque não querem obedecer o Pai. Segundo, aí a Bíblia diz que Ele se dirige ao primeiro e diz: meu filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. Vai trabalhar na minha vinha hoje. Isso é no verso 28. Aí no verso 30, ele diz assim: e dirigindo-se ao segundo, falou-lhe a mesma palavra, ou de igual modo. Ou seja, a palavra de Deus é a mesma. Diga: a palavra de Deus é a mesma para todos. Então a palavra de Deus é a mesma para todos. Deus não prega, não dirige a palavra dele para agradar A ou B. Deus não vai mudar a palavra dele para agradar uma classe. Não, a palavra é para todos. Agora obedecer é para quem tem fé. Aí é que está o X da questão. Jesus falou o quê? Céus e terras vão passar, mas as minhas palavras não hão de parar, vão se cumprir. A pessoa crendo ou não, ela obedecendo ou não, a palavra é a mesma para todos. A diferença é no obedecer. É como eu estou disposto a viver como filho de Deus. Filho de Deus. Então a obediência, repito, é a marca de um filho. É a marca. Então Deus se dirige a todos. Então a palavra de Deus não está aqui para, como diz, agradar o ego de um. Está aqui para, como diz, para colocar pano. Não, a palavra é para todos. A palavra corrige uma aqui, é para todos. Até eu, meu irmão. Não pense você que eu estou aqui com o microfone, estou aqui com o título de pastor, que isso me isenta do juízo de Deus, que isso me isenta da correção de Deus, que isso me isenta da lei da semeadura. Não. É para todos. É para todos. Então Deus não, eu vou. Não. Eu vou lá porque eu vou falar aquela palavra para agradar aquela questão. Teve um dia que eu fui pregar num lugar. Aí o líder
falou comigo assim: olha, quando você for pregar, não prega correção não, que isso aí é só para o líder da igreja. Eu falei: o quê? Se alguém estiver pensando que eu vou pregar aqui, que alguém está querendo, vai morrer esperando o que Deus colocar no meu coração, eu vou pregar. Se for um culto de cura, uma mensagem para cura, se Deus mandar corrigir na hora da mensagem, eu vou liberar a palavra de Deus. Se for uma palavra de abrir porta, mas que Deus mandar, vou. É isso que a palavra nos chama, meu irmão. Não tem esse negócio, não, meu irmão. A palavra de Deus é para todos. E quando Deus quer falar, quem é o homem para tentar impedir, meu irmão? A Bíblia diz que houve um homem chamado Balaão. Balaão. Mandaram ele profetizar para agradar e para amaldiçoar o povo de Deus. Toda vez que ele ia abrir a boca, Deus mudava as palavras e colocava a palavra que Deus queria. Deus mudava e colocava a palavra que ele queria. Quando o rei lá diz: olha, amaldiçoa esse povo, aí ele abria a boca e dizia: contra o Israel de Deus não há maldição. Então entenda uma coisa, meu irmão: a palavra de Deus, ela não veio para agradar A ou B, é para todos. Embora alguns lugares se pregam para agradar alguns, por causa de interesses, aí massagiam o ego de alguém. Então, meu irmão, se Deus falar, fala. Lembra de Samuel? Quando ele chega diante de Deus, que ele diz para ele: olha, quando você ouvir Deus te chamar, diz para ele: fala que o teu servo ouve. E a palavra de Deus é essa: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Não gostei dessa palavra. Jesus está nem preocupado se você gostou, não, meu irmão. Teve um dia que Jesus pregou, alguém falou: não gostei dessa palavra, discurso duro, eu vou embora, e começaram a ir embora. Jesus olha para o lado, vê só os discípulos, olha igual fez. Não estão querendo ir embora também, não? Aí Pedro falou: Senhor, para onde? Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Meu irmão, essa palavra é viva. Tem hora, meu irmão, que ela vai vir cortando, tem hora que ela vai vir consolando, tem hora que ela vai vir, meu irmão, doce, tem hora que ela vai vir amarga, mas ela vai produzir milagre, ela vai produzir a vontade de Deus na nossa vida. Mas se nós queremos vir para cá, Deus só ouvir aquilo que nós queremos, não, irmão, nós temos que vir para ouvir aquilo que nós precisamos. Deus não fala aquilo que eu quero ouvir, Ele fala aquilo que eu preciso ouvir. Só que infelizmente, meu irmão, nós estamos andando numa era que tem muita gente enganada, porque só está ouvindo aquilo que quer ouvir. Eu vou lá para aquela outra igreja, porque lá o pastor lá, ele é bom, o pastor lá é bom, a palavra dele não é muito boa. Sério. Pode ser boa, mas será que está pregando a verdade? Será que está pregando a verdade? Porque infelizmente, meu irmão, quando Deus fala que o povo perece por causa de conhecimento, Deus já estava alertando que o povo é preguiçoso.
aprender. O povo quer que alguém chegue, ó, como eu já dei o exemplo aqui do micro-ondas, 5 minutos, coloca, ele está pronto. Não, meu irmão. É pra já, Deus tem que fazer pra já. Não, meu irmão. Tem algumas coisas que precisam acertar para Deus liberar a bênção. Tem alguns percursos que nós temos que caminhar, tem algumas atitudes que nós temos que tomar para que Deus faça o milagre acontecer. Mas Deus fala, a gente quer, faz vista grossa. Ah, essa palavra não é para mim. E ainda tem uns que tem a paixão de dizer, fulano podia estar aqui para ouvir isso. Essa palavra não é para fulano, é para quem está presente. E se você acha que é para fulano, então chega lá na sua casa e prega para ele. Simples assim. Então a palavra de Deus, ela é a mesma para todos. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas se eu quero só bênção, se eu quero só melzinho, para essa palavra ser pregada, foi colocar uma coroa de espinho na cabeça do Senhor, pela sua causa, pela nossa causa. Por causa dessa palavra ele foi esbofeteado. Por causa dessa palavra ele foi açoitado, para que essa palavra chegasse até os nossos corações, para trazer vida. Então, quando nós entendemos que toda palavra, que essa palavra, que nós temos que, não podemos tratar ela como nosso paladar. Não podemos tratar essa palavra como nosso paladar. Não entendi, pastor. Tem gente que diz, olha, eu não como isso, eu não como aquilo. Pois é, mas a palavra de Deus tem que comer tudo. Você pode não gostar de jiló. Eu gosto de jiló. Você pode não gostar de quiabo. Eu gosto de quiabo. Eu posso não gostar de assistir uma coisa que você gosta, mas essa palavra aqui tem que comer tudo. Tem esse negócio, não, isso aqui para mim não serve, não. Ou você crê em tudo, ou você não crê. Ou você recebe o pacote completo, ou então aí fica difícil. Aí não tem como Deus operar. Aí não tem como haver libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então toda essa palavra é a verdade. Aqui não tem erro, não. Apesar que alguns aí se acham deuses, se acham superior a Deus, para ponto de falar que Deus erra. Deus não erra, não, meu irmão. A Bíblia diz claramente: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Deus não erra, Deus não falha, e a palavra dele é inerrante. A palavra dele não erra, não contém erros na palavra de Deus. O erro está em nós que não cremos. O erro está no homem que só quer aquilo que agrada a ele, que foi o que aconteceu. Jesus pregou a palavra, então a palavra de Deus é para todos. Terceiro, olha o que a Bíblia vai dizer. E ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Repita comigo. Ele, porém, respondendo, disse: não quero, mas depois, arrependendo-se,
filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. A Bíblia diz que ele falou: olha, não quero não. Não quero. Não quero. O que ele disse? Não quero. Ele falou que não ia? Ele falou que não quer. Para a vontade de Deus, não tem esse negócio, não quer não. O pai hoje, filho, faz isso, não vai, mas vai fazer, não vai, como vai fazer sem querer. Vai dizer, não vou fazer não vai não. Ele vira para o pai, não quero. Mas a Bíblia diz que arrependendo-se, ele foi. Diga, arrependendo-se, ele foi. Ou seja, o arrependimento me leva a fazer a vontade do Pai e não a minha. Então, o arrependimento me leva a fazer a vontade de Deus. Deus está falando, não faz isso. A pessoa vai e faz. Deus está falando, faz isso. A pessoa vai e faz. A pessoa tropeça, não, eu vou melhorar, eu vou mudar. E continua fazendo a mesma coisa. Não fez arrependimento, não se arrependeu. Foi só remorso, foi só emoção. Então ele se arrependeu e foi. Então o arrependimento me leva a fazer a vontade de Deus. Qual que é a condição do batismo? Confissão e arrependimento. Se não quer batizar, é porque não se arrependeu. Não quero batizar. Não, se não quer se batizar, não se arrependeu. Olha o que a Bíblia diz: arrependei-vos, porque chegaram a vós o reino de Deus. Então, se não há arrependimento, não há obediência à vontade de Deus. Eu me arrependeu nada. Não quer obedecer, não se arrependeu coisa nenhuma. Então, arrependimento me leva a fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que ele só não quer, realmente tem coisa que ele não quer. Por quê? Porque o velho homem está sempre querendo o quê? Manter de pé. O velho homem está sempre querendo contar mentira, contar piada, está sempre querendo, enfim, fazer, como diz por aí, a nossa própria vontade. E que Jesus falou? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Isso fala de arrependimento. Então, meu irmão, tem uma coisa: se eu não me arrependo, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Porque o arrependimento me leva a fazer a vontade de Deus, não a minha. Ele falou: eu não quero. Pai, eu não quero. Você acha que Jesus queria passar a cruz? Também não. Como o homem falou: pai, olha, se for possível, porque eu não estou querendo não. Se for possível, passa de mim esse cara, porque eu não estou querendo. Mas contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Então o que tem que prevalecer na minha, na sua vida, é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela exige arrependimento. Arrependimento me leva a fazer a vontade de Deus. Às vezes é fácil, irmão. Não é fácil. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Não foi fácil para Jesus. Você acha que vai ser fácil para mim e para você? Não vai. Não teve colher de chá para Jesus, mas já vai ter colher de chá para mim e para você. Mas Jesus dizia e sempre dizia: o meu Pai me enviou.
Eu estou aqui para fazer, não a mim, mas a vontade daquele que me enviou, a vontade do meu Pai. Arrependimento. Arrependimento. Quarto e último. Olha o que a Bíblia vai dizer. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe as mesmas palavras, ou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou. Mas olha, presta atenção no que a Bíblia vai dizer. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondendo ele, disse: eu vou. O que ele falou? Eu vou. Só que olha o que o texto continua dizendo: eu vou, Senhor. Ou seja, nem se dirigiu a ele como Pai. Eu vou, Senhor. Mas olha o que a Bíblia vai dizer: eu vou, Senhor. E não foi. O que ele falou que ia, mas não foi. Mentiroso. Mentiroso. Eu vou. Não, esse ano eu vou fazer a vontade de Deus. Continua do mesmo jeito. E Deus falando: muda de vida, transforma, se entrega a mim, batiza, obedece os mandamentos. Não, eu vou, mas nunca vai. Não, eu vou, Senhor. Cuidado que esse eu vou uma hora não vai dar tempo não. Uma hora esse eu vou pode ser muito tarde. Jesus chama, a Bíblia diz das 10, a parábola das 10 virgens. Era para as 10 entrar nas bodas com o noivo. As outras ficou enrolando, sabendo que tinha que ter azeite para a lâmpada continuar acesa. Ficaram enrolando. Chegou e as outras já estavam preparadas. Como quem diz: eu estou prontidão. Na hora que o noivo chegar, tem azeite na lâmpada. A Bíblia diz que quando elas dormiram, todas elas, ouviu-se uma voz. Aí vem o noivo levantar desesperada aquelas que não tinham azeite. Olha, me dá o seu azeite. As outras: não, se eu te dar vai faltar, vai comprar. Elas foram, período. Quando elas voltaram, a porta se fechou. Então, enquanto nós estamos aqui nessa terra, ainda há tempo. Mas quando ouvir o som da trombeta, vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Noé pregou, todo mundo zombou. Mas o dia que a chuva começou a cair, ainda assim ninguém tinha. Mas na hora que o negócio começou a engrossar o caldo, quando eles pensaram em entrar na arca, a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta. O próprio Deus fechou a porta. Então, meu irmão, a Bíblia diz que ele virou: não, eu vou. E não foi só que foi: eu vou, Senhor. Nem se dirigiu a ele como Pai. Porque o mentiroso é assim, irmão. Ele não se dirige a Deus como Pai. Ele só vê Senhor. Mas o que Jesus falou? Nem todo que me disser Senhor, Senhor, será salvo. Não, eu estou indo lá, porque lá fala de Jesus, meu irmão. Falar até papagaio, se você ensinar ele a falar o nome de Jesus, ele fala. Não, mas lá tem uma energia que não sei o que, fala de Deus lá, mas pois é, nem todo que dizer Senhor, Senhor, será salvo. Nem tudo. Nem tudo.
Aí a Bíblia diz então que ele diz, olha, eu vou e não foi. O que a Bíblia está nos ensinando? Que em alguns momentos, nem todos, em alguns momentos, atitudes falam mais que palavras. O outro falou, não quero. Se arrependeu e foi. E o outro, não, eu vou. Chegou na hora, ó, meteu o pé como se foi embora. Não foi. Então até quando nós vamos falar, Deus, eu vou fazer a vontade do Senhor. Deus, eu vou. E não vai nunca. A misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos. Mas entenda uma coisa. Uma hora, Deus vai te deixar, como diz por aí, se virar. Essa é a palavra. Deus chega para Samuel, até quando você vai ter pena, vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele. Já rejeitei para governar sobre o povo. Não quer nada comigo. Eu coloquei no trono, foi para trazer o povo de volta, para trazer o povo à adoração. Mas ele não quer nada comigo. Porque quando se faz uma aliança com Deus, meu irmão, é um compromisso que se assume com Deus. Não um compromisso com o pastor Valdeci, não um compromisso com o Estado, não, é um compromisso com Deus. Se a gente pensar, eu estou lá porque eu vou lá porque senão o pastor vai, não, você tem que estar aqui por causa da presença de Deus. Se eu morrer, eu vou feder igual você. Eu não sou Deus, não, e nem quero ser. Entenda uma coisa: aliança com Deus, compromisso com Deus. Ele disse, não, eu vou, e não fui. Falou e não fez nada. Aquela pessoa, não, eu sei, sabe, mas não toma atitude. Eu sei que eu estou errado, eu sei, pois é, você sabe que está errado, mas se você continuar errado, você vai para o inferno para você morrer. Se não mudar, meu irmão, não adianta. Não, eu vou, meu irmão, não entendo uma coisa. Amanhã não existe. Não deixe para amanhã que você tem que fazer hoje, não é amanhã, hoje. Porque para muitos, amanhã não vai chegar. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. Eu não sei. Você não sabe. Assim também como a volta do Senhor. Você acha, se muita gente soubesse quando o Senhor vir, você acha que já não tinha consertado há muito tempo? Só que Deus conhece o coração do homem. Deus não quer que ninguém vá para o céu por troca, por barganho, a gol, por malandragem. Na hora que eu souber, depois ninguém sabe. Esse negócio de gente aprender, não, que Jesus vai, é tudo mentira de Satanás. O único que sabe é o próprio Deus. O próprio Deus. Nem Jesus, sendo filho, falou, não, eu vou, não. Isso cabe ao Pai. Então entenda uma coisa, irmão. É momento de decisão. É momento de decisão. Nós estamos caminhando com a era, meu irmão. Que se a gente não se firmar, se a porta se fechar, vai ser tarde. Aí eu vou fazer o. Não, mano. Decida caminhar, decida fazer algo para Deus.
Decida ganhar almas para o Senhor. Decida ser diferente. Ainda que te tenham como chato, ainda que te tenham como quadrado, mas seja autêntico, seja um filho de Deus. Decida. Não, eu vou e não vai. Eu vou fazer e não faz. Então, em alguns momentos, meu irmão, só palavra. Tudo que Jesus falou que ele ia fazer, ele fez. E o que ele disse? Sede meus imitadores. Sede meus imitadores. Aí a Bíblia diz então que Jesus falou, olha, perguntou, qual dos dois fez a vontade do Pai? Aí disseram eles, o primeiro. Disse Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. O que Jesus está falando? Olha, tem gente aí que está acreditando mais em vocês, estão comigo 24 horas por dia. Porque Jesus queria que eles também fizessem milagres, que eles usassem, tivessem fé na autoridade que Jesus tinha dado para eles. E eles viam lá Jesus operando maravilhas, operando milagres. Mas Jesus a todo tempo estava dizendo, olha, se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e ainda maiores. Sabe o que eles esperaram? Esperaram Jesus morrer para depois entender que eles também tinham autoridade. Aí foi preciso Jesus morrer e falar para eles, olha, eu vou para o Pai, não vou enviar o Consolador, não morrer. No livro de Mateus capítulo 10, diz que Jesus deu para eles poder e autoridade. Já tinha dado, e alguns deles foram expulsar demônio, curar enfermo, ficar alegre. Jesus falou, não se alegreis, porque os espíritos se submetem a vós, mas é legado que o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas não era para eles parar de exercer a autoridade, era para eles continuar o que? Crendo, para fazer as mesmas obras e ainda maiores. Então entenda uma coisa. Aí Jesus falou para ele, olha, está faltando você não acreditar mais. Está faltando. Acreditar? Obediência. Obediência. A fé genuína, a fé verdadeira, aquela que o Senhor falou. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, fazemos menção, confiamos no Deus que fez os céus e a terra. Amém? Coloque de pé no seu lugar. Em nome de Jesus, aplauda e glorifica o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Santo Deus, eterno Pai, Deus, eu te exalto, eu te glorifico por essa noite, pela tua palavra. Ó Deus, que o Senhor continue falando ao coração do teu povo, da tua igreja. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que é o teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor fale ao coração dessa pessoa. Ó Deus, que o Senhor possa tocar no coração dessa pessoa. Ó Deus, que em nome de Jesus, que nós venhamos ser como este filho, que mesmo não querendo, ainda assim, ele decidiu fazer a vontade do Pai. Mesmo sabendo que ia enfrentar a labuta, que ia enfrentar
a lavoura, não querendo, ainda assim ele foi, porque ele entendeu que quem pediu foi o Pai, não foi qualquer um. Ele entendeu que a palavra veio do Pai, e o Pai, ele sabe o que nós queremos, o Pai sabe o que nós precisamos, e o Pai estava ensinando que o trabalhar da nossa fé não é em vão. O obedecer a tua palavra não é em vão. O obedecer a tua palavra nos garante a entrada no céu. Então, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, que nós a cada dia venhamos ter uma fé genuína, uma fé verdadeira. Que nós venhamos, ó Pai, dar crédito a toda a tua palavra, não apenas aquelas, ó Pai, que nós achamos bonitas, que muitas das vezes, ó Pai, vão, em nome de Jesus, muitas das vezes vão tocar ali, meu Pai, nos nossos sentimentos, que muitas das vezes, ó Pai, vão ali curar uma ferida interna, mas tudo isso, meu Pai, só acontece quando há arrependimento. O resultado da tua palavra é só quando há arrependimento, quando nós decidimos fazer a tua vontade, não a nossa. Então, em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, que esta palavra ela possa ser no coração de cada um como uma semente que caiu em uma terra boa, uma terra receptível à tua palavra, para que ela produza o resultado a qual foi designada, em nome de Jesus. Que esta palavra ela produza cura, que esta palavra ela produza arrependimento, que esta palavra ela produza o reino do Senhor no coração dessa pessoa, que esta palavra produza paz, que essa palavra, meu Deus e meu Pai, ela produza o milagre, a bênção do Senhor, ela produza a libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Que esta palavra ela produza decisão. Se o Filho verdadeiramente libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, em nome de Jesus, entra nesta vida, entra nesta casa e manifesta o seu poder mediante a tua palavra, em nome de Jesus. E você diz amém e aplaude, glorifique esse Deus Todo-Poderoso. Diga aleluia, diga glória, glória.